frente, onde nós tínhamos jogado somente o primeiro jogo na Florida Cup, né, contra o River. Já que era o Rodrigo Caio fazendo a função de primeiro volante, terceiro zagueiro. Hoje nós jogamos com 3 defensores mesmo, uma saída um pouco melhor pelo Lucão, que é o que tem essa característica. Mudamos a maneira do time jogar, colocamos jogadores que o Wesley ainda não tinha jogado no campeonato, estava se recuperando, mas participou bem do jogo, teve resistência física para chegar até o fim do jogo. O Shailon fez 90 minutos também, que já fazia algum tempo que ele não jogava, desde o jogo contra o Novo Horizontino, se eu não me engano. O Chaves também, né, voltou ao time, nós aproveitamos para botar todos os jogadores e poupar também um pouco alguns que vinham jogando minutos consecutivos para a fase final que se inicia nesse fim de semana. Rogério, mês de abril com mata-mata dos mais diversos, né? Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, fase de Copa do Brasil. Você teve 3 meses para trabalhar o time, um torneio totalmente diferente, porque assim, 2 jogos define a sua sorte. Queria que você falasse sobre isso. E segundo, o regulamento prevê que talvez o terceiro paulista da cidade de São Paulo, pior classificado, tivesse que inverter o mando. Você concorda com isso ou é melhor jogar numa segunda-feira, mas manter o segundo mando no Morumbi? Não, para mim, isso depende. Quem decide essa parte é a diretoria. Então, nós já decidimos contra o Motoclube fora, decidimos contra o PSTC fora, decidimos contra o AVC fora, vamos decidir contra o Cruzeiro fora. Então, acostumando já a decidir jogos fora de casa. O sistema de jogo é o mesmo, quer que seja no Morumbi ou quer que seja fora dele. O que for mais conveniente e o que for possível para que haja, primeiramente, segurança, né, para que seja disputado nos jogos. E depois o que a diretoria entender. Nós temos, logicamente, as nossas preferências, mas de acordo com o regulamento, nós também temos que respeitar o que a polícia militar, né, determina. Eu, pessoal, não quero jogar na segunda-feira porque eu tenho um jogo na quarta e fica incoerente, né, ter só 48 horas de um jogo para outro. Mas fora isso, o que for pré-determinado, São Paulo, parte da direção do clube vai atrás do que é melhor para a gente nesse momento. Agora, mês de abril, agora nós olhamos tudo que nós tínhamos que olhar, tudo que todos os jogadores participaram. Nós temos que agora encontrar o equilíbrio maior, a força. Nós não temos um elenco para jogar com os principais 11 jogadores todos os jogos, mas nós vamos tentar achar uma maneira de manter esse time bem, com condições físicas boas, para chegar até o fim de abril, espero eu, vivo em todas as competições, né? É difícil, né? Cruzeiro numa semifinal, numa oitavas de final, né? Ou antes das oitavas ainda, tem mais uma fase. Quarta fase, né? Ainda depois, né? Cruzeiro numa quarta fase, 2 jogos, vem bem, né? No Campeonato Mineiro. Depois nós temos o Linense agora, 2 jogos, né? Que se classificou bem na nossa chave. E temos um jogo contra o Defensa e Justiça fora, né? No primeiro jogo, o segundo jogo é só no mês de maio. Eu espero que a gente consiga atingir aí o máximo de jogos possíveis, consequentemente chegando à final do Campeonato Paulista, que é um objetivo, apesar da gente reconhecer dos adversários fortes, né, que a gente tem, e de ter se classificado com a 4ª melhor campanha, acredito eu, né? Ou 5ª, até não sei se é Ponte Preta acho que ganhou hoje, não ganhou? E por ter talvez o adversário, o clássico, né, o jogo mais tradicional de equipes, juntamente com Corinthians e Inter, São Paulo e Cruzeiro, fazem o duelo mais difícil da Copa do Brasil. Rogério, eu queria que você falasse sobre o Cueva, no País Médico nesta quinta-feira, mas você acha que para o final de semana é um pouco complicado? E se você puder falar também do Thomas Santos, que está sendo contratado. Olha, sobre o Cueva, eu não sei o que te dizer, porque ele não chegou ao Brasil ainda, né? Ele está vindo, acho que chegando amanhã, se eu não me engano. E eu não sei se ele fez ou se fará um exame, uma ressonância pela manhã, na sua chegada, para a gente saber o que ele saiu machucado do jogo. Eu não sei qual é a gravidade da lesão que ele teve. A gente já vinha poupando ele, porque é justamente no lugar que ele sentiu. Eu já vinha poupando ele, não tinha colocado no jogo contra o Palmeiras, tinha segurado alguns jogos. Talvez eu devesse ter usado mais ele, porque ele sabe a lesão tinha acontecido antes, e aí ele não ia para a seleção e ficava mais tempo com a gente. Mas você quer sempre, lógico, né, preservar o atleta, né? E nós escolhemos poupar ele em alguns jogos, tirar mais cedo em alguns jogos, justamente porque ele reclamava dessa dor. Eu espero só que não tenha havido um estiramento, que não haja uma lesão, porque senão eu perco ele para o mês mais importante. Com todos os cuidados que eu tive para trazer ele até aqui, eu perco por 2 jogos
na seleção. Mas é parte da vida. E sobre o Tomás, nós vimos observando alguns jogadores dessa posição. E anteontem, eu acabei vendo algumas coisas. Ontem eu acabei de ver pela manhã. E ontem à noite nós conseguimos praticamente concretizar essa negociação. Jogador de 30 anos, um estilo de jogo muito parecido com o do Cueva, que era o que eu procurava, em condições financeiras adequadas com a realidade do clube. E isso também não exclui, se alguém pensa sobre o Everton Ribeiro, também é sempre bem-vindo, tem lugar para ele, não há problema nenhum. Mas eu penso sempre na realidade, na possibilidade real do que a gente precisava até sexta-feira de um jogador, na minha opinião, para ter nesse mês de abril, né? E então foi o melhor jogador que eu pude encontrar e gostei bastante. Tinha assistido já o jogo do Palmeiras dele, ele tinha ido muito bem no jogo contra o Palmeiras. Eu espero que ele possa ajudar bastante, espero que ele, se não me engano, chegue amanhã também. Espero que ele possa ser inscrito a tempo, né? Que a gente também tem esse detalhe, se ele puder ser inscrito no Campeonato Paulista, a gente torce para que sim. E é um jogador que pode ajudar bastante nesse mês de abril para a gente. Rogério, você comemora o primeiro lugar no Grupo B, o São Paulo também. E o fato de não ter levado gols depois de 13 jogos também importante, também é um fator para se comemorar, Rogério? Minha comemoração dura 3, 4 minutos pós-jogo, depois eu começo a pensar no que eu preciso para frente, né? Mas eu fico feliz pelos jogadores, que eles vêm se dedicando muito nos jogos. E às vezes a gente comete alguns erros bobos, né? Como foi no último no Clássico, quando estava vencendo. E toda vez que a gente saiu na frente, a gente acabou cedendo empate, né? Os empates. E hoje, mais uma vez, só que hoje a bola bateu na trave, não entrou. E eu acho que o time, mesmo com tantas modificações, fez um trabalho em conjunto muito bacana, né? Todo mundo se doou muito. O Araruna, mais uma vez, na lateral direita, hora como ala, hora como lateral. O trio de zaga muito bem no primeiro tempo. Depois nós mudamos a formação para uma formação mais parecida com o que a gente vinha jogando. Manter o Wesley 90 minutos, manter o Shailon 90 minutos. O Denis voltando a jogar mais uma partida, jogando bem, assim como o Renan jogou os últimos 3 jogos. O que eu quero é propiciar para eles a oportunidade, a chance de cada um mostrar o seu valor, o seu trabalho. Todos tiveram. E a partir de agora nós vamos escolher a melhor formação, dentro das possibilidades, analisando a situação do Cueva, a volta do Prato, do Buffarini, a chegada do Tomás, enfim, a chegada do Edmar também. Nós vamos agora, é uma pena que chegaram em cima da hora esses jogadores, mas nós vamos analisar agora a melhor maneira de disputar 3 competições diferentes no mês de abril. Rogério, eu gostaria que você falasse a respeito do Gilberto, que hoje 10 minutos de jogo, marcou novamente 8 gols na temporada já. E eu acho... Conseguiu a titularidade? E eu acho que... Não, mas ele, pra mim, ele é titular cada vez que ele entra em campo. Cada vez que eu ponho ele entre os 11, eu acho que se ele fez quantos gols? 8, você falou? Se ele fez 8, eu devo ter colocado ele alguns minutos em campo para ele poder fazer os 8 gols, né? Então ele sabe da admiração, do prestígio que ele tem com toda a equipe. O Gilberto, que por vocês era descartado no final do ano passado. E hoje você está me pedindo a titularidade dele. Eu fico feliz com isso, né? Mostra que ele teve atitude, que ele teve dedicação, profissionalismo, porque senão ele não seria o artilheiro do Campeonato Paulista, mesmo você não o considerando titular e ele não jogando todos os jogos, porque nós temos também outros 2 grandes jogadores nessa posição, né? Então, fico feliz por ele. Um jogador descartado do ano passado passou a ser o artilheiro do campeonato nesse ano. Rogério, no jogo, 2 lances em que ficou a dúvida se ocorreu ou não pênalti. No primeiro tempo, que você estava aqui até mais próximo do lance, né, Rogério? Se ocorreu ou não pênalti, é uma decisão do árbitro. Se a bola bateu na mão ou não, eu posso garantir para você que bateu na mão. Agora, se a interpretação dele foi para pênalti ou não, aí já é uma decisão de quem entende mais do assunto. Mas as 2 bolas tocaram na mão dos jogadores do São Bernardo, né? O segundo, então, foi mais escandaloso do Carrinho, porque ele dá o Carrinho com a mão levantada, a bola iria para o Shailon no meio da área. Não lembro de quem é a assistência, do Gilberto, se eu não me engano até, né? Gilberto que cruza e a bola bate nos 2 braços, ele dá o Carrinho com os 2 braços, bate. Mas o regra 3 aqui, o quarto árbitro estava bem, ele deu azar que ele estava anotando no papelzinho dele, não sei o que ele estava anotando, ele estava de cabeça baixa. E ele não viu, talvez ele pudesse auxiliar, porque ele tinha a mesma visão que eu do lance, e o árbitro talvez não tenha visto, né? Então, uns vêm bastante, que nem aquele jogo Vasco e Flamengo, outros vêm pouco, e a vida é assim, mas eu acho que ele tentou fazer o melhor trabalho possível. Rogério, você tem sido questionado bastante sobre a questão dos goleiros, até porque a gente não está tão acostumado com esse rodízio aqui no Brasil, né? E você destacou a importância dos próximos jogos, inclusive quando citou o Cueva, né, que se tivesse se machucado antes.
Agora você mantém daqui para frente essa questão do rodízio ou bate um martelo para um titular até para que ele tenha mais segurança? Não, eu não sei ainda exatamente. Eu fico feliz porque nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, eu tive 2 boas atuações do Denis, tive 3 boas atuações do Renan e, segundo hoje que o departamento médico me informou, eu tenho o Sidão voltando a treinar, acredito eu, no mais tardar no fim de semana agora, no começo da próxima semana, né? Então são 3 goleiros de nível parecido, muito bons. Eu acho que a chegada do Sidão serviu para que o Renan e o Denis também subissem seu padrão de jogo. E hoje a gente vê nos últimos 5 jogos nenhuma falha cometida por um goleiro nosso. E todos jogando bem, o Denis no ABC, contra o ABC e hoje aqui. E o Renan contra Corinthians, contra Ituano, né, que ele fez a estreia. E Botafogo. Então, e o Sidão, uma pena, machucou, se lesionou, vai voltar a trabalhar agora, vai ter sua oportunidade para frente. É uma posição mais ingrata, porque só um joga por partida, não é? Que nem a zaga, que você opta por 3, depois tira, põe 2 defensores, né? Mas eu fico feliz de ter 3 goleiros de bom nível e os 3 estão prontos para jogar. Logo, logo você sabe quem jogará o próximo ou quem jogará o outro. A gente vai, com calma, a gente vai falando, mas só enaltecer o trabalho deles nos últimos 5 jogos, que foram muito bem. Rogério, você já sabe quem que você vai escrever vai tirar para colocar o Edmar e o Tomás? É uma boa pergunta, rapaz. Uma pergunta difícil. Eu vou analisar com calma amanhã. Eu tenho até sexta, né, para fazer essa inscrição. Inclusive também tenho até o final de semana para fazer a inscrição dos 30 jogadores da Copa Sul-Americana. Eu vou parar, pensar, conversar com a comissão técnica. Eu sempre falei que nós tínhamos bastante zagueiros, né? Como são só 6 jogos, e aí eu tenho 2 jogadores lesionados, né, que é o Lucas Fernandes e o Bruno, né. Eu preciso conversar com o departamento médico para ter uma noção de tempo de cada um. Tenho que ver o exame do Cueva, também o que dá, para analisar em matéria de lesão. Se um jogador perder 3 jogos, 4 jogos, ele perde mais de 50% do restante. Assim como eu optei pela não inscrição do Lianco, porque ele perderia mais da metade do Campeonato Paulista e não fez a pré-temporada com a gente, mesmo querendo inscrevê-lo. Eu tenho que pensar agora no lado das lesões e, enfim, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu contratei um lateral esquerdo para tê-lo à disposição para esses jogos e eu vou inscrevê-lo. E contratei mais um meia porque eu necessitava, então eu também vou inscrevê-lo. Agora, no lugar de quem, até sexta-feira, nós vamos com calma, vendo todos os exames, conversando com o departamento médico, analisando o que a gente precisa mais, quem demora mais para voltar, enfim. E aí a gente vai dar o parecer final. Acho que na sexta-feira vocês têm daí a certeza dos 28 que continuam para a próxima fase e dos 30 inscritos também para a Copa Sul-Americana. Obrigado. Muito bem. Valeu, Rogério. Obrigado. Possível para que haja, primeiramente, segurança, né, para que seja disputado nos jogos e depois o que a diretoria entender. Nós temos, logicamente, as nossas preferências, mas de acordo com o regulamento, nós também temos que respeitar o que a polícia militar, né, determina. Eu só não quero jogar na segunda-feira porque eu tenho um jogo na quarta e fica incoerente, né, ter só 48 horas de um jogo para outro, mas fora isso, o que for pré-determinado, São Paulo, parte da direção do clube vai atrás do que é melhor para a gente nesse momento. Agora, mês de abril, agora nós olhamos tudo que nós tínhamos que olhar, tudo que todos os jogadores participaram. Nós temos que agora encontrar o equilíbrio maior, a força. Nós não temos um elenco para jogar com os frente, onde nós tínhamos jogado somente o primeiro jogo na Florida Cup, né, contra o River. Que era o Rodrigo Caio fazendo a função de primeiro volante, terceiro zagueiro. Hoje nós jogamos com 3 defensores mesmo. Uma saída um pouco melhor pelo Lucão, que é o que tem essa característica. Mudamos a maneira do time jogar, colocamos jogadores que o Wesley ainda não tinha jogado no campeonato, estava se recuperando, mas participou bem do jogo, teve resistência física para chegar até o fim do jogo. O Shailon fez 90 minutos também, que já fazia algum tempo que ele não jogava, desde o jogo contra o Novo Horizontino, se eu não me engano. O Chaves também, né, voltou ao time. Nós aproveitamos para botar
todos os jogadores e poupar também um pouco alguns que vinham jogando minutos consecutivos para a fase final que se inicia nesse fim de semana. Rogério, mês de abril com mata-mata dos mais diversos, né? Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, fase de Copa do Brasil. Você teve 3 meses para trabalhar o time. É um torneio totalmente diferente, porque assim, 2 jogos definem a sua sorte. Queria que você falasse sobre isso. E segundo, o regulamento prevê que talvez o terceiro paulista da cidade de São Paulo, pior classificado, tivesse que inverter o mando. Você concorda com isso ou é melhor jogar numa segunda-feira, mas manter o segundo mando no Morumbi? Não, para mim, isso depende. Quem decide essa parte é a diretoria. Então, nós já decidimos contra o Motoclube fora, decidimos contra o PSTC fora, decidimos contra o AVC fora, vamos decidir contra o Cruzeiro fora. Então, acostumando já a decidir jogos fora de casa. O sistema de jogo é o mesmo, quer que seja no Morumbi ou quer que seja fora dele. O que for mais conveniente e o que for os principais 11 jogadores, todos os jogos. Mas nós vamos tentar achar uma maneira de manter esse time bem, com condições físicas boas, para chegar até o fim de abril, espero eu, vivo em todas as competições, né? É difícil, né? Cruzeiro numa semifinal, numa oitavas de final, né? Ou antes das oitavas ainda, tem mais uma fase. Quarta fase, né? Ainda depois, né? Cruzeiro numa quarta fase, 2 jogos, vem bem, né? No Campeonato Mineiro. Depois nós temos o Linense agora, 2 jogos, né? Que se classificou bem na nossa chave. E temos um jogo contra o Defensa e Justiça fora, né? No primeiro jogo, o segundo jogo é só no mês de maio. Eu espero que a gente consiga atingir aí o máximo de jogos possíveis, consequentemente chegando à final do Campeonato Paulista, que é um objetivo, apesar da gente reconhecer dos adversários fortes, né, que a gente tem, e de ter se classificado com a 4ª melhor campanha, acredito eu, né? Ou 5ª, até não sei se é Ponte Preta acho que ganhou hoje, não ganhou? E por ter talvez o adversário, o clássico, né, o jogo mais tradicional de equipes, juntamente com Corinthians e Inter, São Paulo e Cruzeiro, fazem o duelo mais difícil da Copa do Brasil. Rogério, eu queria que você falasse sobre o Cueva, vai fazer exame médico nesta quinta-feira, mas você acha que para o final de semana é um pouco complicado? E se você puder falar também do Thomas Santos, que está sendo contratado. Olha, sobre o Cueva, eu não sei o que te dizer, porque ele não chegou ao Brasil ainda, né? Ele está vindo, acho que chegando amanhã,